Hoje, 14 de novembro, é considerado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Aproximadamente 12,3 milhões de pessoas convivem com a diabetes no mundo, no Brasil, aliás, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Nos últimos 30 anos, o número de casos mais do que triplicou nas Américas, chegando aí a cerca de 62 milhões, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. A gente está recebendo agora em nosso estúdio a endocrinologista Luísa Abero, que vai justamente explicar um pouquinho mais sobre essa doença, né, que tanto preocupa, porque realmente os números mostram aí muita gente hoje convivendo com essa doença, não só no Brasil, como também no mundo, doutora Luísa. Então, a gente queria começar explicando para o nosso telespectador o que é o diabetes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. O diabetes, na verdade, é um conjunto de doenças que tem em comum a hiperglicemia, né, o aumento da glicose no sangue. E aí essa glicemia ela aumenta ou pela falta da insulina ou por uma dificuldade da insulina agir no nosso corpo. Então a insulina é produzida no pâncreas, né, e é um hormônio que é responsável justamente pela utilização da glicose. Quando ela não consegue atuar, a glicose se eleva e causa, né, as complicações da doença, do diabetes. A gente falou dos números, realmente eles preocupam, mas a gente sabe, inclusive, que pode haver uma subnotificação, porque, como se diz, o diabetes é uma doença também silenciosa. Muitas vezes não apresenta os sintomas de uma forma clara e quando a pessoa vai ser diagnosticada, já está, inclusive, num estado avançado da doença. Então, a estimativa é que seja ainda números maiores, doutora? Isso, é uma doença que se estima que é subdiagnosticada, esses números, né, são maiores do que a gente conhece realmente, porque o tipo mais frequente, que é o tipo 2, né, 90% dos casos são do diabetes tipo 2, é um tipo silencioso. Muitas vezes eles são assintomáticos, os principais fatores de risco é obesidade, história familiar, sedentarismo, né? Então é recomendado que se rastreie a doença, né? Através de exames de sangue a gente consegue diagnosticar ainda na fase assintomática da doença. Então os pacientes com fatores de risco devem, né, procurar profissional de saúde para poder realmente identificar a doença na fase ainda assintomática, mais precoce possível. A senhora falou aí dos tipos de diabetes, né? Então a gente sabe que não existe só um tipo. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é cada tipo, né? E como ele acontece no organismo. Classificação hoje em dia são de 4 tipos, né, de diabetes. Os mais frequentes, que a população mais conhece, são o tipo 1 e o tipo 2, né? Sendo que o tipo 2 é o mais prevalente, que é esse que eu citei, é associado a sedentarismo, história familiar, obesidade, que é o tipo que a gente consegue prevenir. O tipo 1, em que o paciente não produz insulina e é diagnosticado geralmente ainda na infância, né? Realmente precisa da insulina para tratar. Tem o diabetes gestacional, que surge durante a gestação e pode ou não permanecer no pós-parto. E alguns outros tipos mais raros de diabetes, associados a algumas doenças genéticas ou doenças pancreáticas, né, como pancreatite, ou algumas medicações como corticoide em excesso, né, que poderia também levar a uma hiperglicemia. Mas os mais comuns que a gente tem no dia a dia é o tipo 1 e o tipo 2. Como é que é feito o tratamento, doutora? A doença tem cura ou a pessoa passa apenas a conviver e controlar ela? Não tem cura. A gente fala em remissão do diabetes em alguns casos em que o paciente no tipo 2 tem uma perda substancial e mantida de peso que consegue muitas vezes manter ali uma normoglicemia sem o uso de medicações. Isso pode acontecer, mas não é o mais frequente. O mais frequente é que a gente realmente precise de medicações para poder controlar a doença e evitar as complicações. No tipo 1, necessariamente eu preciso da insulina, né? Porque como esses pacientes não produzem insulina, eles precisam realmente da insulina para poder tratar a doença. No tipo 2, a insulina ela pode ser necessária em alguns momentos, no diagnóstico ou no decorrer da doença ao longo dos anos, né? Mas a gente tem várias medicações no mercado, comprimidos, né, medicações orais, que conseguem controlar o diabetes tipo 2, né? E é importante que esse controle ele seja acompanhado de perto pelo endocrinologista para justamente evitar as complicações. Então, às vezes o paciente, não estou me sentindo mal, não preciso ir ao médico, né? E aí fica tomando a medicação e aí não está bem controlado e quando vai já tem complicação, né? Então, como você falou, a complicação já pode estar ao diagnóstico. Então, no tipo 2,
o rastreio das complicações já deve ser feito ao diagnóstico, porque ele já pode ter. A senhora falando aí de complicações, né? Quais são as consequências do diabetes no nosso organismo? Então, o diabetes é uma doença crônica e o principal medo são justamente as complicações micro e macrovasculares, né? Então, aquela glicose aumentada, ela prejudica o interior dos vasos, né? Então, pode levar a alterações de visão, né? Retinopatia diabética, no rim, que é a nefropatia diabética, nos nervos, né? Que é a neuropatia, principal causa de amputação não traumática, né? E principalmente doença também cardiovascular devido aos fatores associados à hiperglicemia no DM2, né? Então, não só o diabetes está associado a maior prevalência de doenças cardiovasculares, como a hipertensão e a dislipidemia, que muitas vezes esses pacientes têm, contribuem, né, para a principal causa de morte no DM2, que são as doenças cardiovasculares. Então, a gente acaba abordando o paciente como um todo, né, tratando a hiperglicemia, rastreando complicações e tratando ali a dislipidemia e a hipertensão arterial para justamente evitar, né, as complicações da doença. Doutora Luísa, existe alguma forma da gente prevenir a diabetes? Sim, o bom é isso, né? Então, o DM2, que é o mais prevalente, ele é prevenível, né? E na fase de pré-diabetes, também a gente consegue reverter, né, essa progressão para diabetes. De que forma? Uma forma simples, né? E de graça, que é fazer atividade física, né? Todo mundo pode praticar atividade física. E aí, o recomendado para essa prevenção são pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, né? Então, 5 vezes na semana, meia hora, e aí pode ser caminhada, corrida, bicicleta, escada, natação, né? E é recomendado também exercício de resistência, né? Porque a perda de músculo também está associada à resistência insulínica, né? Então, aquela gordura na região central da barriga e a perda da massa muscular são fatores de risco, né? E por isso mesmo que a idade é um fator de risco para a gente rastrear diabetes. Então, é recomendado o aeróbico e 2 vezes na semana exercício de resistência para justamente evitar essa perda de massa muscular. Tá certo. Para finalizar, já que é uma doença comum, né, é possível a gente viver com qualidade tendo diabetes? Com certeza. Antes ou depois do diagnóstico, é recomendada uma alimentação saudável, né? Então, não existe uma restrição de apenas um alimento, por exemplo, que tem o mito de que é o doce que leva ao diabetes, né? E, na verdade, é o ganho de peso, a história familiar e, principalmente, o sedentarismo, né? Então, viver uma vida normal, tomar medicação, frequentar o médico, né? Consegue levar uma vida totalmente normal e saudável, né? E evitar as complicações da doença. Mas aí, para isso, o principal é uma alimentação saudável, legumes, verduras, grãos integrais, fazer atividade física, né? E aí é isso que evita realmente essa doença tão prevalente e tão temível aqui entre nós. Tá certo, doutora Luísa Abeiro, ela que é endocrinologista. Então, a dica que fica sempre, gente, é a gente procurar manter sempre hábitos saudáveis e a visita constante ao médico, né? Sim. Já que a prevenção para qualquer tipo de problema de saúde é a melhor forma da gente conseguir combatê-las, né? Tá certo, doutora. A gente agradece a sua participação. Obrigada, tá? Prazer foi meu. Volte sempre, a casa é sua. Esse foi o nosso quadro Hora Marcada de hoje. Bom dia.